Seja um cristão mais preparado para expressar a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. O Evangelho é a única verdade, capaz de transformar as pessoas. Este é o propósito: transformar a vida daqueles que ouvem a pregação do Evangelho. Vidas serão salvas, curadas, libertas. Este é o motivo que nos move a pregar, buscar e salvar o que se havia perdido. Meu nome é Augusto Medeiros. Deus abençoe você. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos gratos por Deus de podermos ter saído do Sul e estamos mais uma vez aqui nos Gideões Missionários da Última Hora para adorarmos ao nome de nosso Senhor Jesus, pois Ele merece todo o louvor. Eu convido os irmãos a se pôr em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4 e o versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 4 e o versículo 9, vamos falar algo da parte de Deus a respeito de missões aqui nesta manhã, que está muito propício e aonde a presença de Deus se faz real e verdadeira. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4 e o versículo 9 nos diz: E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porquantos com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoai muitíssimo, e os meus termos amplificar, e a tua mão for comigo, e do mal fazer que eu não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Podem voltar aos vossos assentos, louvando ao nome do Senhor. Meus irmãos, a tradição judaica atribui a obra de 1 e 2 Crônicas a Esdra, escriba e historiador de Israel, reunindo uma coletânea de vários livros históricos que se preservaram da primeira e da segunda invasão babilônica. Esdra tem a incumbência de resgatar a história do povo de Deus e a história da humanidade. No capítulo 1, Esdra descreve a genealogia desde Adão até Abraão, resgatando assim a história do povo de Deus e a história da humanidade. No capítulo 2, ele descreve a genealogia ou a descendência dos filhos de Israel, resgatando assim a origem das 12 tribos de Israel. No capítulo 3, Esdra descreve a genealogia dos descendentes de Davi, resgatando assim a história dos monarcas que se assentaram no trono de Davi em Jerusalém e em Israel. Porém, no capítulo 4, Esdra interrompe subitamente a lista de 44 nomes dos príncipes de Israel para falar de um homem chamado Jabes, como ele quisesse dizer: espere aí um pouquinho, há algo sobre este homem que vocês precisam saber. Este homem não é apenas mais um nome em meio a uma lista interminável de uma genealogia. Este homem é um herói da fé. Ele lutou com Deus em oração. Ele lutou contra o consenso humano e ele venceu. Ele alcançou e rompeu grandes barreiras. Até onde se sabe da vida de Jabes é que ele viveu no ano 1444 a.C., no reino do sul de Israel, e que nem sempre ele foi assim o mais ilustre que os seus irmãos. Na verdade, ele pode ser descrito como o patinho feio dos príncipes de Judá. Em contradições de outros príncipes que receberam nomes marcantes que lhe favoreceram no consenso de Israel, Jabes não foi favorecido, pois recebeu um nome, uma nomenclatura que desfavorecia dentro da nação de Israel.
em contradições de outros heróis da fé que receberam nomes impactantes, como o príncipe Ariel, leão de Deus, aonde a sua mãe lhe dizia que ele seria um leão, que ele venceria, que ele iria para a frente. Porém, Jabes recebe o nome de Jabes, que quer dizer causador de dor, causador de ruína, destruidor. Todas as vezes que Jabes, ele entrava na congregação de Israel, e eles vinham dizer: olha, lá vem o destruidor, lá vem o causador de dor, lá vem aquele, se entregar um trabalho, ele vai destruir. Lá vem aquele, se ele receber uma oportunidade, ele vai estragar tudo. Lá vem aquele a qual não podemos dar nada. Em diferença de outros príncipes que recebiam sobre a sua vida a bênção da sua mãe, que era um nome impactante que lhe favorecia dentro do consenso israelita. Porém, em meio a tudo isso, Jabes reconhece que há um Deus poderoso chamado Deus de Israel. E quando a Bíblia chama Deus de Israel, ele não é um Deus de uma minoria com privilégios. Ele não é Deus apenas de 2, de 3. Ele é Deus de todos aqueles que chegam em sua presença. Ele é Deus de todos aqueles que clamam a Ele. Ele é o Deus de que diz: clama a mim e respondei-te-ei e anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você sabia que Deus tem coisas grandes? Que Deus tem coisas firmes? Que nós não sabemos? A oração, ela é uma ferramenta que constrói, e ela é uma ferramenta que destrói todas as obras do diabo. Porém, a oração, ela tem o poder de trazer à existência coisas que não são como que já fosse. Quem quer vencer, tem que aprender que sem retroceder, ele precisa ter na sua vida momentos de oração. Missões não se faz sem oração. A obra de Deus não se faz sem oração. A oração é a maior arma que Deus nos deixou. A oração abre as portas. A oração move o coração de Deus. A oração traz à existência aquilo que está escondido em Deus, aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Deus tem para a nossa vida. O maior problema da nossa geração é que a nossa geração não aprendeu com a geração do passado, que a geração do passado, ela venceu na oração. Os homens que tiveram legado no passado, todos eles têm um fator em comum: eles eram homens de oração. A oração é a maior ferramenta que Deus nos deixou. É a coisa mais fácil. A gente semeia em palavras e a gente colhe em benefício. Missões se faz de joelhos. Missões se faz na oração. Missões se faz buscando a face daquele que pode construir na tua vida algo poderoso. Amém. E graças a Deus.